o Mateus capítulo 5, os versos de 1 a 5. Eu convido a todos a lerem juntamente comigo. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Meus irmãos, eu quero falar para vocês hoje sobre uma lição que Jesus deu aos discípulos. O texto que nós acabamos de ler é um dos sermões mais conhecidos de Jesus. E eu quero explicar para vocês sobre 3 características. É claro que o texto aqui vai dizer muitas mais características sobre um cristão. E eu quero só dizer 3 para vocês, que são essas 3 que eu acabei de ler. Que são os pobres de espírito, aqueles que lamentam, e eu já vou explicar sobre isso, e aqueles que são mansos. Então são 3 características que eu vou explicar extraindo desse texto, e eu peço com a ajuda de Deus que eu possa passar a minha reflexão para os irmãos. Pois bem, meus irmãos, então Jesus, no capítulo anterior, no capítulo 4, ele vem da tentação, provado e aprovado, e chama alguns discípulos e começa a sua jornada. E nesse começo de jornada, que foi o começo do capítulo 5, que a gente acabou de ler, Jesus se assenta na relva, junto com seus discípulos, e começa a ensiná-los. É como se nós comprássemos um aparelho de telefone, um carro, e nós tivéssemos um manual para ler. Então Jesus fala assim: meu filho, vocês estão começando a carreira comigo, então eu quero te explicar qual é o perfil daquele que me segue. Então eu quero falar sobre 3 características desse perfil. Amém? O resumo do que eu vou falar aqui hoje, meus irmãos, se vocês não levarem nada, só levem esse resumo. O verdadeiro cristão é aquele que se rende e reconhece a sua miséria. E quando ele reconhece a sua miséria, ele vê o estado pecaminoso que ele está. E esse pecado pecaminoso, que contaminou todo ele, faz ele se lamentar. E à medida que ele se lamenta, Jesus Cristo começa a dar equilíbrio. E como é esse equilíbrio? Ele tem um objetivo final, que é o céu. Amém? Esse é o resumo que eu quero falar com vocês. Pois bem, continuando, todas as características que Jesus cita no texto, ele começa com a mesma sentença: bem-aventurados. Mas todo mundo já ouviu isso. O que é bem-aventurado? Eu sei o que é um bem-aventurado. Eu já ouvi falar em algum lugar na Bíblia, mas a gente não sabe o significado. Toda vez que Jesus pronuncia uma característica do servo de Deus, ele fala: ele é feliz. Que feliz ele é. Na tradução do grego, ele vai dizer supremamente abençoado. Então toda vez que ele falar: olha, você é bem-aventurado, então ele está dizendo: você é supremamente abençoado. Muito bonito isso, né? Existe um escritor chamado William Barclay, que ele diz que são exclamações triunfais de uma realidade de alegria que nada nesse mundo pode tirar. Então você, meu irmão, e eu vou dizer já quero adiantar, todas as características aqui são para Paulo, para Pedro, mas são para mim e para você. Então você também é supremamente abençoado. Amém? Então, meus irmãos, deixa eu tomar uma água. Vamos para a primeira característica, meus irmãos, que é o versículo de número 3, que vai dizer: bem-aventurados, mais que felizes, ou supremamente abençoados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos entender, antes de mais nada, o que é ser pobre de espírito. Porque, tudo bem, eu posso ser, mas eu não sei o que é. Eu preciso entender o que é. Pobres de espírito, meus irmãos, eu quero trazer... eu já sei que vão falar. Gabriel falou de direito de novo na aula, na pregação. Poxa vida. Mas vamos lá. O pobre,
na acepção jurídica do termo, na acepção da ramo do direito, é aquela pessoa que é hipossuficiente. O que é isso? Ela não tem condições financeiras que se possa manter em qualquer das suas ações. Aqui não é diferente. O pobre de espírito é aquele que não tem condições de se manter para nada, que ele depende de Deus para tudo o que ele faz. Então, abençoado ou supremamente abençoado é aquele que depende de Deus para tudo que faz. Pois bem, nós precisamos analisar exemplos na Bíblia para ver e entender melhor como é esse supremamente abençoado, esse pobre de espírito. Então, eu quero trazer primeiro um exemplo negativo sobre isso. Porque o grande problema de nós não reconhecermos que Cristo é tudo e tudo e em todos, nós somos arrogantes. E nós deixamos Deus de lado, de fora das nossas vidas, a partir daí nós tornamos os nossos próprios deuses. Então, vamos ao exemplo que está lá em Apocalipse, capítulo 3, que cita a igreja de Laodiceia. Se os irmãos observarem lá no versículo 17, olha, muito obrigado. Ele diz que a igreja fala que rico sou, e estou enriquecido e nada me tenho falta. Observe que ele diz, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo que eu preciso. E a questão principal de tudo isso era, onde estava Jesus? Jesus estava, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, olha, se um de vocês abrirem, eu vou cear com vocês, e vocês vão cear comigo. Mas a questão é que a arrogância, o orgulho da igreja de Laodiceia era tanta que não cabia Deus dentro da igreja. Não cabia Deus dentro dos corações deles. Eles eram os deuses deles. Observem que esse é um exemplo que a gente não deve copiar. Pelo amor de Deus, gente. Vamos deixar Jesus entrar nos nossos corações, amém? Pois bem, eu quero dar 2 exemplos positivos agora para vocês. O primeiro deles está lá em Êxodo, capítulo 33. Moisés, na liderança do povo durante o deserto. E Deus, em conversa com ele, fala, Moisés, eu preciso que você vá adiante. E fica tranquilo que eu já vou mandar um anjo na frente de vocês. E esse anjo vai liberar o caminho para vocês. E todas as nações eu vou deixar para mim. Eu estou liderando, é claro. Mas deixa que eu resolvo. Eu vou pôr meu anjo para cuidar de vocês. Moisés fala, não, senhor. Se o senhor não for comigo, eu não vou para lugar nenhum. Observem que ele reconhece que dependendo de Deus, porque não interessa se tem anjo. Eu quero é Deus na minha vida. Essa é a intenção. Essa é a ideia. Moisés, ele sabia que sem Deus ele não alcançaria nada. Ele é quem fez a promessa que um dia livraria-os do cativeiro e ele velaria por ela. Então, este é o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês. O segundo é sobre o rei Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 17, ele vai dizer que Davi, ele é assunto ao reino, ele começa a reinar. Então, a partir daí, os filisteus sabem disso. E eles começam a cercar as vizinhanças. E o que acontece é engraçado, porque de primeira mão, se fosse eu, irmão Denilson, se fosse eu, já falava, vamos lá, pega o meu exército, que agora eu tenho exército, e é muito grande, vamos acabar com esse pessoal. Mas não, Davi vai consultar a Deus primeiro. E ele diz, Deus, se o senhor disser que eu vá, eu vou. Se o senhor não disser, eu vou ficar na minha. Isso está lá no capítulo 17, leiam, é muito interessante essa passagem. Então Deus fala, vai, ataque. Davi foi e prevaleceu, venceu os inimigos filisteus. Mas os filisteus saíram correndo e ao mesmo tempo voltaram. Eles voltaram, eles não estavam felizes porque tinham perdido a batalha para Davi. Então, Davi de novo já tinha a primeira informação de Deus que era por ele, certo? Então, o que Davi faz? Vou atacar de novo porque Deus já falou. Não, ele vai consultá-lo novamente. E Deus fala, Davi, a estratégia mudou agora, meu filho. Não vai mais pela frente. Cerque os filisteus e eu vou te dar a vitória. Observem que Davi, um homem valente, que não importa o que acontecesse, Davi era o cara certo para matar. Davi era um estrategista de guerra. Vocês acham que ele já não sabia como vencer os filisteus? Mas ele dependeu de Deus até nessa área.
tudo o que ele fazia, ele pedia a permissão de Deus. Esse é um grande exemplo para nós, meus irmãos. Embora você diga, eu tenho uma habilidade nessa área, eu sei o que eu faço, mas dependa de Deus, porque foi Ele quem te fez e Ele sabe de tudo. Amém? Mas, meus irmãos, vejam, a questão é a seguinte: tá, eu sou pobre de espírito, eu sei que eu preciso de Deus, mas existe uma consequência para isso. Eu já quero adiantar uma coisa nessa mensagem que eu quero falar para vocês. Observem que em todas as 3 promessas que eu li, dessa pobre de espírito, não é para o futuro a promessa que tem aí, a recompensa que tem. Todas elas serão, porque herdarão os mansos. Observe que Então, à medida que eu me reconheço que sou miserável, eu pertenço ao reino de Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo, à medida que você reconhece-o como seu Senhor e Salvador, você está salvo. Você faz parte do reinado de Cristo. E quando Ele vier da glória buscar o seu povo, nós vamos reinar com Ele. É uma bênção que não é uma promessa, já é agora. Nós pertencemos ao reino de Cristo. Louvado seja Deus por isso. E eu quero ler mais uma vez o William Barclay, que ele faz um comentário muito bonito sobre isso. Ele diz que esse salmo, esse versículo, eu posso entendê-lo como assim: quão feliz é o homem que se deu por conta da sua total destituição e pôs toda a sua confiança em Deus, porque somente deste modo pode oferecer a Deus essa perfeita confiança que o converterá em cidadão do reino dos céus. Louvado seja Deus, porque nós pertencemos já ao reino de Cristo. E essa é a primeira lição que Jesus dá aos seus discípulos no início. Meus filhos, ele sentado com os seus discípulos dizendo, então, vocês são supremamente abençoados se dependerem de mim. Sabe por quê? Vocês já fazem parte do meu reino. Louvado seja Deus. Amém. Pois bem, a segunda característica, e eu vou precisar tomar um pouquinho mais de água. A segunda característica diz, bem-aventurado, ou mais que feliz, ou supremamente feliz, aqueles que choram. Nós temos que entender uma coisa aqui. Essa segunda característica, ela é intrinsecamente, ou seja, ela está diretamente ligada à primeira. Porque a partir do momento que eu sou um pobre de espírito, reconheço que eu não consigo me manter sozinho, sem a dependência de Deus, eu começo a ver as misérias que há dentro de mim. Hoje nós temos no mundo, inclusive os irmãos estão de máscara, por conta de uma pandemia chamada Covid-19. Então nós temos no mundo hoje doenças, morte, tristezas, separações, e tudo isso decorre de uma só raiz, a raiz do pecado. E quando o texto vai dizer, bem-aventurados os que choram, é porque eles reconhecem, eles lamentam pelo seu pecado. Então, todo o que Jesus vai dizer aqui é que ele é supremamente feliz quando ele reconhece, quando ele lamenta pela sua vida pecadora. Eu quero trazer um exemplo para vocês sobre um irmão chamado Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15 e 24, ele vai dizer uma coisa sobre uma lamentação. E ele fala assim, eu vou usar a versão que eu tenho aqui, tá bom? Ele diz, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aí no 24 ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer que quando eu contemplo a Deus em sua santidade, e em seguida contemplo a minha vida, que se espera que eu viva, então realmente eu vejo a mim mesmo, o meu total desamparo e desesperança. Cumpre lamentar o fato que eu sou assim. Então, nós
quando somos dependentes de Deus, nós reconhecemos, é como se caísse um véu de nossos olhos e a partir daí falasse assim: que miserável homem que eu sou. Quero dar um outro exemplo, e esse também é de Davi. Davi, meus irmãos, ele era um cara abençoado por Deus. Me permita usar cara, por favor. Mas enfim, Davi era um cara, um rei escolhido por Deus, e nós sabemos que ele era segundo o coração de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus pecou. E ele um dia observou uma mulher e se apaixonou por ela. O único problema é que ela já era casada. E o interessante é que ele bota uma estratégia, já não bastasse o pecado já começar ali, ele continua ele cria uma estratégia para que mate o marido dela e ele passa a ter então ela como sua esposa. Então Deus envia o profeta Natã, depois que já ter consumado todo aquele crime que ele tinha criado, e começa a contar uma história para ele. Olha, rei, existem 2 homens aqui no seu reino e eu preciso contar sobre eles urgente. Eu estou contando do meu jeito, meus irmãos. Os irmãos vão lá ler, está em 2 Samuel capítulo 12. Ele diz: rei Davi, esse homem tem muitas coisas, ele tem muitas posses, ele é rico. Ele está cheio de coisas, mas existe um outro, que só tem uma ovelha. E esse rico foi lá e furtou aquela ovelha. Davi se enfureceu. Como pode? Não acredito nisso, gente. Me traz aqui que eu quero matar ele. Eu vou matar ele. Observem que Natã, cheio do poder de Deus, diz: este homem é você. Você furtou a mulher de Urias. E Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que nós pudéssemos ver as lamentações de Davi no Salmo 51. E eu queria ler para vocês alguns versículos lá do Salmo, os 4 primeiros versos. E diz assim: observem a lamentação de um homem que reconhece o seu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Esse é o sentimento daquele homem que tem o seu véu descoberto e reconhece: eu sou um miserável e eu dependo de Deus até para limpar as minhas impurezas que eu não consigo. Ah, meus irmãos, bem-aventurado, supremamente abençoados são os que choram. Existe um hino, e eu queria ler a letra desse hino para vocês, que diz assim: no reino dos céus, nenhum sofrimento é desconhecido. Cada lágrima que cai é sagrada. Cada coração partido, um trono. Há uma canção de beleza em todos os olhos chorosos, porque há alguém que me conhece. Seu coração se quebra com o meu. E qual é a consequência de eu lamentar pelo meu pecado? Meus irmãos, vocês que se lamentam pelo seu pecado, vocês serão consolados. E observem que, assim como Moisés disse, se Deus prometeu, ele vela por cumprir. E foi Deus que prometeu nessa lição. Fala: olha, meus filhos, vem cá, deixa eu te explicar. Se vocês se lamentarem pelos seus pecados, eu vou consolar. Vocês já fazem parte do reino, mas se vocês estiverem se lamentando pelos seus pecados, deixa que eu resolvo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, em Apocalipse 21, ele vai dizer um texto que João vê a cidade santa. E é interessante a visão dele, porque fala uma coisa lá: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá dor, nem tristeza,
porque Deus reina sobre ela. E nós estaremos no seu reino. Lembra? Nós já fazemos parte hoje. Nós continuaremos no reinado com Ele. Mas lá não haverá tristeza. Nosso pecado não nos atingirá mais. Porque lá, o Cordeiro de Deus é que alumia a cidade. É que resplandece as nossas vidas. Que cura. Que vai curar. Não vai ter morte, meus irmãos. Não vai ter dor. Não vai ter tristeza. Corona não vai passar nem longe. Meus irmãos, nós esperamos por isso. Porque nós seremos consolados. William Barclay, novamente, vai dizer que esse versículo eu posso entendê-lo como: quão feliz é o homem cujo coração sofre pelo sofrimento do mundo e pelo seu próprio pecado. Porque é a partir desse sofrimento que ele vai encontrar a alegria de Deus. Nós seremos consolados em tempo oportuno. Isso tudo vai garantir. Isso tudo vai fazer sentido, meus irmãos, quando nós chegarmos lá. Vamos para o nosso a nossa terceira e última característica que eu preciso correr aqui. A terceira e última característica de Jesus é que ele, na sua lição aos discípulos, vai dizer: vocês são supremamente abençoados quando são mansos de coração. Observe uma coisa: quando foi anunciado a vinda de um Messias, todo o povo de Israel esperando um homem que se tornasse rei e a partir daí pegasse todo o seu aparato bélico, todas as armas, todo o seu exército e acabasse com Roma. A dominação de Roma, eles diziam: não, quando vier o Messias, deixa para mim, eu vou estar junto naquele reino. Eu vou pegar o nosso exército, Jesus vai pegar o nosso exército e vai acabar com esse povo romano. Essa era a visão. Então Jesus, tranquilamente, sentado no monte, vendo a multidão em volta e ele conversando com seus discípulos, dizia: meus filhos, bem-aventurado, vocês são supremamente abençoados se vocês forem mansos. Há um contraste com aquilo que todo Israel pensava. E o mais interessante, que Jesus não disse, é claro que ele tinha um poder, um conhecimento sobre fala, sobre frases, ele criava frases, sem dúvida, não tem dúvida. Mas ele cita um texto de Salmos. Se encontra lá em Salmo 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, sabe aquilo que vocês recitam de decor e salteado? Aqui, estou falando novamente para vocês. Vocês não precisam de um rei que vá brigar com os outros. Vocês precisam de equilíbrio. Vocês precisam ser mansos, pacíficos. E outros textos vão dizer isso. E o Dr. Martin Lloyd-Jones, mais uma vez, vai dizer que mansidão é alguém que acredita em defender com tal empenho que se dispõe até morrer por ela, se necessário. E eu quero dar um exemplo para vocês sobre o maior exemplo de mansidão que eu conheço. Jesus Cristo. E para isso eu vou ler Filipenses capítulo 2, que ele vai dizer o seguinte: que Jesus veio ao mundo e ele sofre dores, desprezo, afronta e decide cumprir a vontade do Pai que ele tinha enviado. Observem vocês, meus irmãos, que Jesus tinha um objetivo. Quando ele veio à Terra, ele passaria por desprezo? Passaria. Ele já sabia. Ele passaria por sofrimento? Ele passaria. Ele sabe. Ele saberia disso. Ele nem era bonito. O texto vai dizer que ele não tinha nem formosura. Ele sabia disso. Mas o objetivo era: eu vou salvar os meus filhos amados. Esse era o objetivo. E não importa o que for, eu continuo com o objetivo meu em mente. Martin Lloyd-Jones vai dizer que precisamos estar preparados para aprender e escutar. E, sobretudo, devemos nos rendermos à orientação do Espírito Santo, conforme Jesus nos ensinou nesse exemplo. Então, eu quero citar William Barclay, que ele quer dizer mais uma vez como seria esse verso traduzido. Quão feliz é o homem que sabe quando expressar a ira e que nunca se zanga fora de tempo,
que aprendeu a controlar seus instintos e impulsos e paixões. Porque pôs na sua vida sob o governo de Deus. E quem tem suficiente humildade para reconhecer sua própria ignorância e debilidade. Porque o homem que possui tais virtudes é rei entre os homens. Então Jesus, quando está na lição aos seus alunos, seus novatos, porque ele estava começando, disse: olha, meus filhos, se vocês forem equilibrados, se vocês forem pacíficos, é isso comigo. Vocês vão encontrar descanso em mim. Porque há uma recompensa para aquele que é equilibrado. E eu quero ler para vocês mais uma vez. Muito obrigado, João Miguel. Ele colocou a expressão toda aqui no texto. Depois, se os irmãos quiserem ler. Enfim, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que ganha aquele que é equilibrado? Porque nós sabemos que o pobre de espírito, ele já faz parte do reino. Aquele que se lamenta pelo seu pecado, ele será consolado. E qual é a recompensa daquele que é equilibrado? Vocês vão herdar a terra. Vocês herdarão a terra, disse Jesus. Então, por que que o ser humano, por que aquele cristão é equilibrado? Porque ele tem um objetivo maior: chegar lá. Então, se eu sei que eu tenho que chegar a um lugar, eu me despreocupo com as coisas que estão acontecendo à minha volta. Eu tenho um objetivo. Então, eu quero já ler aqui um exemplo bem rápido que está lá em 2 Timóteo, que vai dizer assim, Paulo, mais uma vez, já no final da sua vida, dizendo assim: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á o seu reino celestial. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo era um homem que era bem renomado na época. Era um perseguidor com afinco. A primeira vez que eu preguei, eu acho que eu nunca mais vou esquecer isso, mas enfim. Paulo era um homem de destaque, que deixou tudo por Jesus. Por quê? Porque ele sabia que tinha um objetivo. Eu vou morrer agora, Timóteo, ele fala. Já está fim da minha carreira, mas eu tenho um objetivo. Eu vou chegar lá. Esse é o nosso objetivo, meus irmãos. Para que nós pudéssemos viver uma vida, Jesus Cristo ofereceu um alvo. Faça como eu. Obedeça. Seja manso. Com um objetivo. De chegar para morar comigo. Eu quero concluir dizendo que, um resumo, que o verdadeiro cristão é aquele homem, mulher, que reconhece que depende de Deus para tudo. Que ele é um pobre de espírito. Ele é hipossuficiente. Ele fala: Deus, eu não consigo me movimentar se o Senhor não me der. Eu não respiro se o Senhor não me der o ar. Eu não vejo se o Senhor não me deixar ver. Mas aí, ao mesmo tempo, ele fala: Senhor, eu dependo de tudo, mas eu sou um miserável. Porque eu sou pecador. Eu não mereço, sou indigno. E a partir daí, vocês que já estão no reino, que vão ser consolados por esse. Vocês têm um objetivo agora. Vocês vão chegar lá. E ele fala: eu estou preparando um lugar para vocês lá. E eu quero todos comigo. Porque ele fala que vai servir e vai cear conosco. Esse é o nosso objetivo. E para vocês que, assim como eu, falam: Senhor, eu acho que eu estou precisando mais ser manso. Acho que eu preciso lembrar do meu objetivo. Eu quero ler como final o capítulo 1 de Filipenses, verso 6, que vai dizer: certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém?